Graça e paz, irmãos. Amém? A palavra do Senhor diz: se hoje ouvires a minha voz, não endureçais os vossos corações. Como naquele dia, no deserto, onde muitos se endureceram para com o Senhor e ficaram para trás, né? Então, hoje é o dia do Senhor. Amém? Esse é o dia que o Senhor fez. Por que o Senhor criou esse dia? Para estarmos perante Ele. Amém? Vamos abrir nossas Bíblias, irmãos. Isaías 61. Lembrando aos irmãos que toda a obra de Deus, toda a obra do Pai, ele tem a centralidade no seu Filho, né? Então tudo que foi feito por Ele, por meio dEle e para Ele. Então nós queremos essa manhã honrar o Senhor, porque sem Ele, tudo que foi feito não existiria, irmão. E nós não podemos perder essa boa consciência que Jesus Cristo é o Filho de Deus e por Ele foi criada todas as coisas. Nós não podemos, irmão, de forma alguma, perder esta visão do Filho. Temos recebido. Temos tido um privilégio da parte do Senhor, não que somos merecedores. Nunca fomos merecedores. Mas foi pela vontade do Senhor e Ele permitiu que nós tivéssemos essa visão do Filho. Eu acredito, irmãos, que não tem outra visão tão sublime e tão maravilhosa do que ver o Filho. Né? Jesus, certa vez, perguntou para os seus discípulos, né? O que os homens diziam dele, né? E alguns diziam, Elias, né? O profeta. Então cada um tinha uma visão do Senhor. Mas o Senhor, no seu coração, ele queria trazer essa consciência para com os seus discípulos. Porque os seus discípulos andavam com ele todo o tempo. Mas naquele dia o Senhor perguntou: e vocês? O Pedro se levanta e diz: tu és o Cristo, né? O Filho do Deus vivente. Sabe, qual tem sido a nossa visão do Senhor? O que o Senhor o que o Senhor representa, irmão, para a nossa vida. Porque muitos lugares estão tirando o Senhor da centralidade. Muitos lugares, Jesus já não é mais o centro. Em muitos lugares, o Senhor tem estado de lado. Em muitos lugares, tem se criado tantas coisas, tantos métodos, e eles chegaram a uma conclusão que eles não precisam mais do Senhor. Eles podem viver dos seus métodos, né? Mas é para a igreja, para o corpo de Cristo. Qual que é a representação? O que o Senhor representa para a igreja? O que o Senhor representa para nós? Aqui no livro de Isaías, capítulo 71, aqui já o profeta Isaías, por uma revelação da parte do Senhor, ele já anunciava a vinda do Senhor, ele já anunciava as virtudes, as características do Senhor. Isaías 61, verso 1.
Diz assim: o Espírito do Senhor Deus está sobre mim. Sobre quem o Espírito de Deus estava? Sobre o Filho. Porque o Senhor me ungiu para pregar boas novas aos mansos, enviou-me a restaurar os contritos de coração, a proclamar liberdade aos cativos e a abertura de prisão aos presos, a apregoar o ano aceitável do Senhor, o dia da vingança do nosso Deus, a consolar todos os tristes, a ordenar acerca dos tristes de Sião, que se lhe dê glória em vez de cinza, óleo de gozo em vez de tristezas, veste de louvor em vez de espírito angustiado, a fim de que se chamem árvores de justiça, plantação do Senhor, para que ele seja glorificado. Então, essa palavra, essa profecia se cumpriu na vida do Filho, né? Nós vemos lá no livro de Atos essa palavra se cumprindo e essas coisas se manifestando através do Senhor Jesus. Então é importante, irmãos, que nós demos ao Senhor o devido reconhecimento do que só Ele pode fazer, do que só a Ele o Pai concedeu. Aqui no livro de Atos, capítulo 10, a partir do verso 38, e daí nós vemos então a palavra do profeta se cumprindo na vida do Senhor, testificando aquela palavra eterna que o profeta trouxe ali em Isaías 61, que o Espírito de Deus estava sobre ele, e por isso ele tinha nele uma autoridade, ou seja, uma autorização, a qual todas as coisas estavam sujeitas a ele. E aqui no livro de Atos, capítulo 10, verso 38, diz assim: como Deus ungiu a Jesus de Nazaré com o Espírito Santo e com poder, o qual andou fazendo bem e curando a todos os oprimidos do diabo, porque Deus era com ele. Então nós vemos aqui a palavra de Deus se cumprindo. No Filho, toda a palavra se cumpriu. No Filho, toda a palavra se manifestou acerca de tudo que o Senhor, de toda a Escritura está falando acerca dele, se cumpriu e tem se cumprido e vai se cumprir até no dia dele. Amém? Então nós vemos que todo o senhorio, né? Todo o senhorio está sobre ele. E nós vamos compreender como filhos do Senhor, como filhos de Deus, como aqueles que foram chamados para a comunhão do seu Filho, entendermos isso. Que todo o senhorio está sobre ele. E esse senhorio, irmãos, ele é permanente. Esse senhorio, ele não tem fase. Um dia é Senhor, outro dia não é Senhor. O que acontece é que nós, muitas vezes, a maioria das vezes, entendemos errado. E vivemos, às vezes, uma vida. Hoje Jesus é meu Senhor. Amanhã eu tomo conta da minha vida. Amanhã eu acordo cedo, é segunda-feira, né? Porque o dia de ir na igreja é domingo. Segunda-feira eu acordo, não, agora eu... Senhor, me abençoa todos os meus afazeres. Os nossos afazeres, irmão, devem estar debaixo
do senhorio de Cristo. Ele continua sendo aquele Senhor que no domingo de manhã nós invocamos, nós louvamos, nós paramos por algum momento para ouvir a sua palavra. Esse senhorio ele continua. O que deve haver no nosso coração agora é permitir que o Espírito Santo trabalhe dentro de mim e use a palavra de Deus para quebrantar o meu coração, para que eu alcance um coração submisso a esse Senhor todos os dias. A vontade do Senhor e a minha vontade tem que ter uma unidade. Então, no domingo de manhã, eu me apresento de uma forma até religiosa para fazer a vontade do Senhor, mas na segunda-feira eu já não tenho essa consciência para fazer. Então, essa consciência deve ser todos os dias. Por isso que o Senhor, na sua sabedoria eterna, Ele estabeleceu um dia. Qual dia? Hoje. Para que nós não tenhamos nenhum tipo de desculpa, irmãos. Hoje é o dia, devemos viver debaixo da soberania. Devemos viver debaixo do senhorio do Filho. Hoje. Por isso que hoje é importantíssimo pararmos e ouvir a voz do Senhor. Nós aprendemos alguns anos atrás que não é a vontade de Deus que deve coincidir com a minha vontade, mas sim a minha vontade deve coincidir com a vontade do Senhor. Nós aprendemos agora, semana passada, que nós não podemos e não devemos dar a Deus o nosso melhor. O nosso melhor para Deus, Ele interditou. Devemos dar a Deus aquilo que Ele tem requerido de nós. Isso é agradável. E o que o Senhor tem requerido de nós? Nós não podemos fazer de conta como o Senhor não está falando conosco diretamente. Aquele povo ficou para trás porque eles fizeram de conta que não era o Senhor falando. Eles chegaram a um determinado momento na vida deles e eles disseram assim: esse homem, Moisés, ele subiu, deve ter morrido lá em cima. Vamos criar para nós agora um Deus. Esse homem, Moisés. E às vezes nós, por deixarmos o temor ao senhorio de Cristo, nós começamos a permitir que essas coisas, irmãos, ela alcance o nosso coração e começamos a ver as coisas como palavra de homem, não como palavra de Deus. Moisés não era um simples homem, era aquele que o Senhor separou para libertar aquele povo. Era aquele que o Senhor falava face a face. É aquele que viu as maravilhas do Senhor. É aquele que o Senhor se manifestava com a sua glória ali na tenda do encontro. Ele não era um simples homem. Nós temos uma tendência, quando nós deixamos de ver o Senhor como meu Senhor. É importante isso. O irmão citou o Salmo. Disse: Senhor ao meu Senhor. Como que nós temos tratado o Senhor? Como que eu tenho caminhado com aquele que o Pai ungiu
para fazer tantas coisas, né? Então esses discípulos, irmãos, caminharam com ele todos os dias e permitiu o trabalhar do Senhor nas suas vidas, porque há um chamado na vida da igreja, há um chamado na tua vida, há um chamado na minha vida, para ter comunhão com Ele, mas também, irmão, depois disso, anunciar as suas virtudes. O Senhor nos fez participante não só em conhecê-lo, mas também entregar nas nossas mãos, na vida da igreja, o anunciar das suas virtudes. Eu acredito que não há privilégio maior do que anunciar as virtudes do Senhor. Mas se eu não me dobro ao seu senhorio, eu estou na igreja anunciando as minhas próprias virtudes. Eu vou falando, eu sou um bom homem, eu sou uma boa pessoa, eu faço isso, eu faço aquilo, né? Eu estou disposta para tudo, e nós esquecemos aquele que o Pai ungiu. No verso 38, no verso 39 de Atos 10, diz assim: então, depois de falar que o Senhor, que Deus ungiu a Jesus de Nazaré, no verso 39 diz assim: e nós somos testemunhas de todas as coisas que fez, tanto na terra da Judéia como em Jerusalém, ao qual mataram pendurando-o num madeiro. Agora entramos em uma outra experiência. Os discípulos aqui agora dizem que eles mesmos são testemunhas de quem? Do Senhor. E nós somos testemunhas de todas as coisas que fez. Quem fez? Cristo fez. É disso essa manhã que o Espírito Santo está nos falando. Ele nos chamou para ser testemunho daquilo que Cristo fez, irmão. Fez. Às vezes nós queremos ser testemunhas daquilo que Jesus vai fazer. E nós nos perdemos porque nós não conhecemos aquilo que o Senhor vai fazer. Nós conhecemos aquilo que Ele fez. E aquilo que Ele fez, Ele nos chama para ser testemunhas. Verso 40. A este ressuscitou Deus ao terceiro dia e fez que se manifestasse, não a todo o povo, mas às testemunhas que Deus antes ordenara, a nós que comemos e bebemos juntamente com Ele, depois que o ressuscitou dentre os mortos. Então Ele manifestou a um pequenininho povo. Ele não manifestou a toda a multidão. Ele manifestou aqui a quem? As testemunhas. Aqui diz que ele não a todo o povo. Quando ele estava em carne, ele manifestou a todo o povo, certo? Mas agora, ressurreto, ele não manifestou a todo o povo, ele manifestou aos seus discípulos. Aqueles que andaram, comeram, beberam, permaneceram diante dele e se tornaram testemunho de tudo que Jesus fez. A igreja precisa sair, irmão, desse comodismo. O Senhor não quer que nós anunciamos aquilo que Ele vai fazer. Ele quer que anunciamos aquilo que Ele fez. Você pode ser. Você é essa testemunha. Então a testemunha é aquele que vê ou ouve alguma coisa. O quanto nós temos ouvido da parte de Deus. O quanto nós temos visto da parte de Deus. Deus não tem operado na sua vida? Então você pode anunciar aquilo que Deus fez e atrair para o Senhor e levá-los para o Senhor.
Então nós vemos aqui que o Senhor se manifestou. Então podemos testificar esse verso aqui mesmo em Atos capítulo 1. Atos capítulo 1. Irmãos, nós temos que ter um contentamento no nosso coração. O Senhor nos chamou para anunciar as suas virtudes. É porque eu estou preso ainda nas minhas virtudes. Eu preciso me render ao Senhor. Eu preciso dar ao Senhor esse lado do meu coração que ainda eu não tenho permitido que Ele toque. Atos capítulo 1, vamos ler a partir do verso 1. Fiz o primeiro tratado ao Teófilo, acerca de tudo que Jesus começou, não só a fazer, mas a ensinar. Até o dia em que foi recebido em cima, depois de ter dado mandamentos pelo Espírito Santo aos apóstolos que lhe escolhera, aos quais também, depois de ter padecido, se apresentou vivo, com muitas provas infalíveis, sendo visto por eles por espaço de 40 dias, e falando das coisas concernentes ao reino de Deus. E estando com eles, determinou-lhes que não se ausentassem de Jerusalém, mas que esperassem a promessa do Pai, que, disse ele, de mim ouviste. Então, meus amados, aqui confirma aquela palavra dos irmãos, que o Senhor manifestou a eles depois de ressuscitar. E trouxe a eles mandamentos, trouxe a eles direções e orientações para que eles tivessem condições, irmãos, de ser realmente essas testemunhas. Além do Senhor ensinar, apareceu para eles, o Senhor foi visto por eles 40 dias. E o Senhor disse: olha, ficai aqui, permanecei em Jerusalém, até que do alto vocês sejam revestidos de quê? Poder. Para quê? Para ser testemunhas, irmão. Será que está faltando poder para nós? Será que nós não temos permanecido na presença dEle? Será que nós não temos visto Jesus ressuscitado? O que está faltando para nós para sermos essas testemunhas, irmão? O que nós estamos esperando para sermos essa testemunha daquilo que Ele fez? Lucas aqui estava escrevendo a Teófilo. Lucas foi buscar na vida de todos aqueles irmãos que foram ministros da palavra de Deus, que viveram com Jesus, e assim como ele ouviu, assim ele escreveu e mandou para Teófilo. Aquilo que Jesus começou não só a dizer, mas também a ensinar. Lucas foi um testemunho do Senhor depois. Então o que nos impede, irmãos? Eu não andei com Jesus. Lucas andou com Jesus depois. Então não há desculpa, irmãos, para a nossa vida para não cumprir o que o Senhor está requerindo de nós. Está requerindo de nós. Nós não podemos, irmãos, oferecer o que é o melhor. Não podemos oferecer aquilo que o Senhor não quer. Nós não podemos permitir que esse espírito que dominou a vida de Saul naquele dia, de deixar de obedecer para uma satisfação própria. Porque quando nós oferecemos o que é o melhor para nós, há uma satisfação própria. Nós nos satisfazemos a Deus, nós nos satisfazemos, irmão. Você sabia disso? Nós fazemos a mesma coisa que Saul fez. Saul adiantou na frente de Samuel, desceu a cidade, construiu um monumento para ele mesmo,
para quando Samuel passasse lá, visse, e também para ganhar o coração do povo, como, olha, eu fiz a vontade do Senhor. Todo monumento, irmão, é para honra própria. É uma homenagem para alguém. Ele mesmo se homenageou diante do povo, para que o povo pensasse, não, Saul executou a vontade do Senhor. Então muitas vezes nós fazemos isso. Quando nós oferecemos a Deus o nosso melhor, nós criamos esse monumento para que as pessoas vejam, olha, ele está fazendo a vontade do Senhor. Olha, ele é obediente. Olha, que exemplo que ele é. Irmãos, que exemplo. Que exemplo Saul é para nós. Quando você pensa em Saul, o que você pensa? A primeira coisa que entra na tua cabeça: desobediência. Vamos abrir aqui 1 Samuel, capítulo 15. Sim. 15. 1 Samuel 15. Vamos ler o verso 12. Depois os irmãos leem todo esse capítulo, irmão. Os irmãos vão entender melhor a experiência de Saul. O que estava no coração daquele homem. 1 Samuel 15, ao verso 12, diz assim: E madrugou Samuel para encontrar a Saul pela manhã, e anunciou-se a Samuel, dizendo: Já chegou Saul ao Carmelo, e eis que levantou para si uma coluna. Então voltando, passou e desceu a Gilgal. Levantou para si o quê? O que Saul se levantou, irmão? Uma coluna, ou seja, era um monumento de triunfo diante do povo, para mostrar que ele tinha triunfado, que ele tinha obedecido ao Senhor. É uma obra aparente. Quando nós damos o nosso melhor, nós estamos fazendo uma obra aparente, para que as pessoas vejam. Por isso que hoje, irmãos, graças a Deus, é pela graça. É pela graça que nos alcançou. É a graça que opera em nós. É a graça de Deus que faz as coisas. É a graça que nos guarda. É a graça que nos dá condição de servir ao Senhor. Paulo era um perseguidor. Paulo era incrédulo. Paulo perseguia. Paulo oprimia. Ele diz assim: eu fazia isso tudo na minha incredulidade. Mas ele disse assim: mas a graça de Deus mudou a minha vida. Paulo já não servia no seu melhor. Agora ele fazia o que Deus requeria. E tanto é que ele disse assim: não fui desobediente à visão celestial. Irmão, Deus te deu uma visão celestial. E nós não podemos retroceder nessa visão. Nós não podemos mover nem um centímetro, nem um milímetro dessa visão. Nós temos que permanecer fiel até o fim, irmão. Porque a visão de Deus, Ele não dá para qualquer pessoa. Ele só dá para quem Ele quer. Nós precisamos entender isso. Não é, irmão, não é no nosso esforço, mas é pela graça. Davi estava sendo perseguido pelo seu filho Absalão. Absalão deu um golpe de estado em Davi e assumiu o trono. O que Davi fez? Ficou lá querendo seu direito? Não, Davi pegou as suas coisas e fugiu para o deserto. Porque Davi tinha uma consciência. O mesmo Deus que estava lá seria o mesmo Deus que estaria com ele no deserto. Isso mostra que nós não podemos ter uma vida religiosa, achar que Deus só está no lugar.
E Davi foi para o deserto e disse assim, que ele tinha sede. Vamos abrir aqui no Salmo 63, irmão. Salmo 63, verso 1. Diz assim: ó Deus, Tu és o meu Deus, de madrugada te buscarei, a minha alma tem sede de ti, a minha carne te deseja muito em uma terra seca e cansada, onde não há água, para ver a tua força e a tua glória, como te vi no santuário. Porque a tua benignidade ou a tua graça é melhor do que a vida, os meus lábios te louvarão. Então ele tinha sede, estava no deserto, mas ele queria encontrar ali, irmãos, a graça de Deus. Que a graça de Deus era melhor do que a sua própria vida, ainda que ele estava sendo perseguido, ainda que tinham tomado o seu trono, mas ele queria encontrar a graça de Deus no deserto, num lugar árduo, num lugar seco, num lugar árido, mas é a graça de Deus, irmãos, que fortalece o nosso coração. E a palavra de Deus diz para nós, nos dá um conselho para fortalecermos o nosso coração com graça. Com graça. Não fala para fortalecer o nosso coração com as nossas próprias ideias. Fala para fortalecer o nosso coração com a graça. Então Davi foi fugindo, abriu mão do seu trono, porque ele tinha o Senhor como maior do seu trono. Ele não queria perder, irmãos, a presença do Senhor. E às vezes nós não queremos perder aquilo que nós temos de melhor. Aquilo que nós temos de melhor é um trono para a nossa vida. Aquilo que nós temos de melhor pode estar governando, pode estar sendo o Senhor da minha vida, pode estar causando na minha vida um dano muito grande. Qual dano? Perder a graça de Deus. Porque a graça de Deus, como diz Davi, é melhor do que a... Irmãos, esse é o propósito do Senhor, e ele não vai mudar. Saul tentou ganhar o coração de Samuel, tentou ganhar o coração do povo, criando para si um monumento. E chegando para Samuel e dizendo, olha, nós cumprimos toda a vontade de Deus. Mas logo, no minuto seguinte, Samuel vê um balido de ovelha, um mugido de vaca, e diz, que barulho é esse, ô Saul? E daí ali, Saul, como uma pessoa não fiel, ele joga a culpa no povo. Ele não assumiu, né? Foi o povo que quis guardar e preservar o melhor. Isso não é bom para um rei. Quando o rei joga a culpa no povo. Jesus foi o rei dos reis. O que ele fez, irmão? Ele assumiu a culpa. Totalmente ao contrário. Mas esse espírito, esse sentimento tenta permear e combater contra a igreja, irmão. Espírito de covardia, culpar o outro. Mesmo se nós estamos certos, mesmo se nós estamos errados, se o outro está errado, irmão, nós temos que assumir a culpa. Nós temos que apresentar diante do Senhor. Porque o Senhor pode, irmãos, mudar os corações. Jesus se apresentou o inocente pelos culpados, o puro pelo impuro. Ele se apresentou como? Voluntariamente. Sabe por quê? Porque a graça do Pai estava sobre ele. A graça do Pai estava sobre ele. Tanto estava, irmãos, que no momento quando Jesus começou a anunciar o reino de Deus, chega num determinado momento,
Os homens ficam maravilhados da sua doutrina, porque dos seus lábios derramava graça. Ele ensinava diferente dos escribas, dos fariseus, dos doutores. Jesus era um homem cheio de graça, e essa graça abundava através dos seus lábios, e as pessoas ficaram maravilhadas. As pessoas nunca tinham ouvido aquilo, irmão. Mas ele não deu ao Pai o seu melhor. Ele respondeu ao Pai fazendo a vontade do Pai, cumprindo, irmãos, a vontade do Pai. Sabe por que nós estamos às vezes cansados, sobrecarregados? Porque estamos carregando o fardo da boa vontade. A nossa boa vontade é um fardo para nós, irmão. Jesus fala: vinde a mim, todos estáis cansados e sobrecarregados. Mas um pouquinho, irmãos, à frente, um pouquinho acima disso, o Senhor estava trazendo um ensino para nós, mostrando a sua vontade. Vamos abrir aqui comigo no livro de Mateus, Mateus capítulo 11. Irmãos, eu queria que os irmãos pudessem ver e sentir o que nós estamos sentindo, irmão. Às vezes, irmão, nós estamos detidos em tão coisinhas do meu coração, coisinhas passageiras que deveriam já estar superadas. Nós temos entrado em outro crescimento na parte do Senhor, mas nós ficamos ali alisando ainda a minha boa vontade. Fico ali tendo comunhão com a minha boa vontade e não obedecemos aquilo que o Senhor requer de nós. O que o Senhor requer de nós? Foi falado esses dias aqui. Vocês irmãos lembram? Ouve. Nós esquecemos. Então, aqui no livro de Mateus, capítulo 10, então, duas experiências, do verso 25 ao verso 30. Então, essas duas coisas, irmãos, nós vamos compreender essas duas coisas. A primeira é, o verso 25. Naquele tempo, respondeu Jesus, disse: graças te dou, ó Pai, Senhor do céu e da terra, que ocultaste essas coisas aos sábios e entendidos, e as revelaste aos pequeninos. Que coisas? Sim, ó Pai, porque assim te aprouve. Todas as coisas me foram entregues por meu Pai. E ninguém conhece o Filho, senão o Pai. E ninguém conhece o Pai, senão o Filho. E aquele a quem o Filho o quiser revelar. Isso é um fato, é uma verdade que não muda. Ela é eterna. O Pai revelou o Filho. E o Filho hoje quer revelar o Pai. E essa experiência o Senhor ocultou de todos os sábios e de todos os entendidos. E revelou para quem? Me diz aqui uma característica dos pequenos. O que atraiu o coração de Deus para os pequenos de tal monta que revelou, ele desejou se revelar a eles. Simplicidade, humildade, obediência, sujeição, submissão, amor para com o seu Senhor, dependência. Toda a pessoa fragilizada, ela sempre procura ser dependente de alguém. E assim somos nós, irmãos. Precisamos estar realmente frágeis para dependermos cada dia mais do Senhor. É isso que Paulo nos ensina com a vida dele.
E depois, a partir do verso 28, diz assim: Vinde a mim, todos que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração. E encontrarei descanso para as vossas almas. Porque o meu jugo é suave, o meu fardo é leve. Irmãos, amados, depois de termos essa revelação da parte do Senhor, que Ele quer revelar suas coisas aos pequeninos, Ele diz: então, agora vem. Por que você está carregando esse fardo? Por que você está carregando esse peso sobre você? Por que você não deixa eu ser sobre você? O salmista diz assim: que o Senhor é aquele que carrega o nosso fardo todos os dias. Mas se você não permite que carregue, você precisa entender, irmão. Você precisa ser pequenininho. Você precisa ser fraco. Você precisa ser humilde. E essa revelação virá sobre você. E te levará aos pés do Senhor. Sabe quem não vai aos pés do Senhor? É o forte, é o independente, é aquele que quer caminhar sozinho, é aquele que não precisa do outro, é aquele que se vitimiza, é aquele que constrói seus próprios monumentos. Pode ver, irmãos, observe a partir de hoje, se você não observou ainda. Todo aquele que oferece o melhor para o Senhor, todo aquele que oferece o melhor para o Senhor, a sua obra tem uma impressão. Ele imprime a sua semelhança à sua obra. Mas quando nós obedecemos o que o Senhor está nos requerindo, esta obra reflete o Senhor. Essa obra parece Cristo. Essa obra é aprovada pelo Pai. Então, meus amados, ainda que tendo pouca força, guardaste a minha palavra. O fraco é aquele que guarda a palavra, porque ele sabe que ele é totalmente dependente para com a palavra de Deus. E essa palavra que é viva, é poderosa, vai te preservar todos os dias da tua vida. Não só naquele dia, mas todos os dias. Amém, irmãos? Nós não podemos ser espelhar como a igreja de Laodiceia. A igreja de Laodiceia espelhava e manifestava o que ela cria, o que ela vivia. Um povo democrático, um povo que vivia para si, um povo que fazia tudo para a sua vontade. Isso era a igreja de Laodiceia. Era um povo governante. Democracia significa o povo que governa a si mesmo. Um povo que faz tudo para o seu próprio benefício. E o Senhor diz: você é pobre, cego, nu. Ele diz: compre colírio para que você veja. Compre roupa para que te vista. Porque era uma igreja, irmão, que era direcionada pelo governo humano. E o Senhor queria ser participante. O Senhor queria ceiar, que fala que Ele está à porta e batendo. Se você abrir, entrarei e cearei contigo. Ou seja, quando nós abrimos a porta, quando nós reconhecemos, irmãos, que nós precisamos do Senhor, que sem Ele nada podemos fazer, Ele entra, Ele restaura a comunhão conosco, Ele apresenta a sua mesa para estarmos com Ele. Não tem privilégio maior e melhor que sentar à mesa do Senhor. Isso significa relacionamento,
comunhão, intimidade. Você não vai abrir a porta da tua casa, você não vai convidar ninguém para almoçar na tua casa, você não vai pôr ninguém assentado na sua mesa, se você não tem intimidade, se você não conhece. E é assim com o Senhor. Então o Senhor fala, mostra o querer dele, quanto à sua revelação, mas também abre o caminho e diz, olha, não vem mais dessa forma. É uma outra experiência agora. Você não precisa carregar o que você está carregando. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrarei descanso para as vossas almas. É isso, irmão, eu tenho que repetir. Se você está produzindo uma obra tua, pare. E considere diante do seu Deus se você está realmente o reconhecendo como Senhor da sua vida. Vamos abrir o livro de Efésios. É tempo de mudança, irmãos. Quem quer mudança? Quem quer mudar? É hora, irmão, de abaixar as armas. Aquietai-vos e saber que eu sou Deus. Serei exaltado sobre toda a terra. Salmo 46. Aquietai-vos. O que é aquietai-vos? É você abaixar as tuas armas de defesa. Ou de ataque, né? Não é a gente usa armas de defesa e de ataque também. Baixar, se render, deixar o Senhor te conquistar, deixar o Espírito Santo colocar sobre você a bandeira dele. Quando os povos guerreavam, irmão, quando um vencia o outro, o que eles faziam? Eles tiravam a bandeira daquele rei, reinado, e colocavam do povo vencedor. Ou seja, eu conquistei esse rei. Então deixa o Senhor conquistar o teu coração, a tua vida, e cravar em você a sua bandeira. A bandeira do Senhor não é o amor? Deixa conquistar o teu coração. Deixa ele tirar a tua bandeira do teu ego e pôr a bandeira dele para você. E dizer agora, ele me pertence. O meu reino está aqui. É isso, irmão. Efésios capítulo 2. Vamos ler a partir do verso 8. Porque pela graça sois salvos, por meio da fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus. Não vem das obras, para que ninguém se glorie. Porque somos feitura sua, criados em Cristo Jesus, para boas obras, as quais Deus preparou para que andássemos nela. Olha que maravilha, irmão. Pela graça o Senhor nos salvou mediante a fé. Não por obras, para que ninguém se glorie. Saul aquele dia fez aquela obra fundada no seu braço e criou um monumento para a sua glória e foi reprovado pelo Senhor. Nós não precisamos, irmão. A glória é do Senhor e para o Senhor. Amém? Nós lemos o Salmo 61, Isaías 61, que mostra a obra de Jesus. Ele disse no final de um verso, para que ele seja glorificado. Esta obra, no final, Jesus é glorificado, Jesus é exaltado. Se a tua obra não tem sido a glória do Senhor, então é a obra da tua boa vontade. Você tem feito um caminho paralelo. Aqui diz, as quais Deus preparou que andássemos nelas. O que o Senhor preparou para que nós andássemos nelas? As boas obras. As boas obras não é feita pela nossa vontade, pelo nosso melhor. As boas obras é feita pelo Senhor, pela graça de Deus.
Então pare, irmão. Levanta a mão que nem no Masterchef. Quando acaba o tempo, eles levantam a mão. E espera a avaliação do juízo, né? Pare, levante a mão. Se for necessário, queimar os carros de boi e oferecer os bois em holocausto ao Senhor. Faça isso, irmão. Mas agrada o Senhor. E eu estou falando isso em todas as áreas. Porque o Senhor nos chamou. Por causa do chamado. Se o Senhor não tivesse nos chamado, nós teríamos uma permissão, né? Mas como o Senhor nos chamou, e nós fazemos parte desse chamado, não tem mais volta, né? Agora é só progredir, é só avançar diante do Senhor, em agradá-lo. Amém? O Senhor nos chamou para agradá-lo. Então, coloca os teus planos, os teus sonhos, os teus desejos aos pés do Senhor. Pergunta para Ele com toda a sinceridade do teu coração. Eu tenho feito tudo isso para ti. Eu tenho feito tudo isso, tenho gastado tempo, tenho me desgastado. Tem sido para o Senhor. É uma pergunta muito séria, porque nós estamos vivendo nos últimos tempos. Nós estamos vivendo no fim. Eu não quero que ninguém seja enganado. Eu não quero que ninguém, irmãos, olha, aquela experiência de Lucas. Mas, Senhor, nós não comemos na Tua presença, não bebemos na Tua presença, não corremos, não brincamos ali na praça. O Senhor observa, o Senhor viu tudo isso. O Senhor fala, apartai de mim, eu nunca me esqueci. Irmãos, perder tempo consigo é não fazer a vontade do Senhor. Porque estamos vivendo no último tempo. O Senhor nos chamou para essa comunhão. O Senhor nos chamou à realidade, irmãos. Não é o que nós vemos. A realidade é a comunhão com o Filho. Porque isso vai ser permanente para sempre. O que eu toco, o que eu observo, o que eu faço, o Senhor só me colocou para administrar para o meu dia a dia, para o meu sustento, para ter uma vida sossegada e tranquila. Mas Ele diz que aquilo que é eterno é aquilo que não se vê, que não se toca. Trabalhar pela comida que não perece. Agora, quando a comida que perece ganha meu coração, porque de alguma forma eu tenho uma satisfação própria naquilo, eu não estou agradando ao Senhor. Eu estou agradando a mim mesmo. Nós precisamos, irmão, de corações obedientes, de corações sujeitos, de corações sujeitos. Vamos encerrar esse verso aqui de Pedro. 1 Pedro, capítulo 2. Pedro 2, verso 9. Mas vós sois a geração eleita, o sacerdócio real, a nação santa, o povo adquirido, para que anuncieis as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz.
De quem Pedro estava se referindo? Quem são essas pessoas? Quem é? De onde vem? Para onde vão? O que pensa esse povo? O que tem no coração desse povo? Qual é o desejo do coração desse povo? Não, vamos avaliar isso. Quem é esse povo, irmão? Onde está esse povo que Pedro está falando? Na época do nazismo, Hitler queria criar um povo, uma raça pura, separada, única. E ousadia e pretensão e soberba, né, irmão? O Senhor já tinha dentro dele criado esse povo. Essa nação, essa geração eleita, o sacerdócio real, uma nação santa, um povo adquirido para anunciar as virtudes dele. Então, meus amados, vamos glorificar o Senhor na nossa vida. Vamos acordar pela manhã e glorificar o Senhor, porque Ele nos chamou nele e fez essa obra nele, e Ele nos separou nele para fazer o quê? Anunciar as suas virtudes. Lembra que os discípulos foram testemunhas daquilo que Jesus fez? Eles anunciaram as virtudes do Filho. E foi para isso que o Senhor nos chamou. Não vale a pena, irmão. A gente vai se desgastando. E o Senhor permite, porque o Senhor tem um compromisso conosco. Estuda a vida de Moisés, de onde Moisés veio, né? Moisés viveu 40 anos numa linhagem que não era verdadeira. Filho da filha de Faraó, mas não era a linhagem real dele. Mas quando surgiu no seu coração a sua verdadeira linhagem, já manifestou esse mecanismo. Ele matou aquele egípcio porque estava agredindo um hebreu. Estava dentro dele. Ele fugiu. O Senhor esvaziou aquele homem por 40 anos para revelar o verdadeiro caráter dele. Para revelar ele da que nação ele é, da onde ele veio e qual era o propósito, o chamado na vida dele. E ele disse assim: ele deixou de ser chamado filho da filha de Faraó para padecer com o povo de Deus. É uma escolha. Ele não quis fazer a obra. Ele não quis dar ao Senhor o melhor. Ele quis fazer a obra de Deus. Você quer fazer a obra de Deus? Se entrega para o Senhor nessa manhã. Entrega o que está nas tuas mãos ao Senhor. E dizer: Senhor, quem visto que eu estou oferecendo para o Senhor, o que é palha, o que é madeira, o que é feno. Se isso é palha, madeira e feno, queime, mas queime agora, Senhor. Não deixa para aquele último dia, para que eu seja surpreendido. Mas permaneça o ouro, prata e pedra preciosa. Agora, irmão. Senhor Deus, nós te damos graça esta manhã pela tua presença, pela tua palavra, Senhor, que é poderosa para salvar nossas almas. Queremos esta manhã nos apresentar mais uma vez diante do Senhor. Temos feito tantas coisas, Senhor, mas queremos saber aquilo que nós estamos fazendo, se está dentro da tua vontade, Senhor. Se nós estamos oferecendo aquilo que é o nosso melhor,
ou estamos, ó Deus, obedecendo o que o Senhor tem requerido da nossa vida. Mostra-nos, Pai, nesses dias, toda obra de palha, de madeira, de feno, que temos feito, que seja queimada agora, Senhor. Que possamos ver e ter essa percepção, e retroceder, e trabalhar naquilo que é de ouro, que é de prata, que é de pedras preciosas. Aquilo sim, Senhor, que agrada ao teu coração. Senhor, tudo passa, Senhor. O mundo e a sua aparência. Aqui é tudo cansaço e a fadiga de espírito, Senhor. Mas aquele que faz a tua vontade permanece, Senhor. Nos ajuda a compreender, Senhor. Não queremos ficar caminhando, satisfazendo a nossa vontade e querer misturar isso com a tua vontade, Senhor. Nós queremos agradar o Senhor. Aquilo que o Senhor interditou, nós não queremos tomar e oferecer para ti mais, Senhor. Mas queremos nos arrepender, Senhor, de quantas vezes temos feito isso, Senhor. Ó Deus, queremos te agradar em Cristo, porque em Cristo o Senhor tem nos chamado para uma boa obra. E essa boa obra não para fazer, é para andarmos nela, Senhor. Pela graça do Senhor, que é melhor do que a vida. Traz essa consciência essa manhã, a vida dos irmãos. Que a nossa satisfação seja o Senhor. Seja a tua vontade, Senhor. Não a nossa, Senhor. Porque, Senhor, tu conheces o nosso coração. Tu conheces o coração de Giase, Senhor. Quando ele se distanciou e foi buscar de Naamã aqueles despojos, Senhor, ao qual o Senhor tinha reprovado, Senhor. Ó Deus, não queremos estar com o nosso coração oculto, mas queremos estar com o nosso coração próximo ao teu, Senhor. Pai, no nome de Jesus, nos dá ouvidos de ouvir e nos enche com teu temor e tremor nesses dias. Guarda a igreja de Umuarama, fortalece a igreja de Umuarama. Fala, Senhor. Fala a igreja, Senhor. Traz a tua voz, ó Deus, a vida da igreja, Senhor. Em nome de Jesus. Amém.